Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está com dois convidados super especiais aqui para o Torá, para falar de um tema muito importante para a comunidade judaica, que já foi pedido por alguns ouvintes, e que é um tema muito caro para nós aqui do podcast, que é a comunidade LGBTQIA+, dentro do judaísmo. Então a gente vai dar as boas-vindas para Carol Beraha e para o André Lieberman. Sejam super bem-vindos ao Torá, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Bem-vindos. Oi, gente, obrigada. E aí, galera, obrigado demais. Esse domingão de manhã, o André já mostrou a praia de Recife pra gente aqui hoje. Quase revogamos a participação dele depois desse bullying. Mas eu vou pedir, então, por gentileza, para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Vou pedir, como da devida etiqueta, ladies first, vou pedir para Carol começar se apresentando pra gente e para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu sou do Instituto Brasil Israel, trabalho lá. Sou assistente de projetos e tô junto com o André nessa empreitada que é o Gaavá, né? Que é o coletivo LGBTQIA+, que é parte do Instituto Brasil Israel. Também sou LGBTQIA+. Estou nessa luta aí também, fora da questão profissional também. E aí, pessoal, eu sou o André Lieberman, tenho 22 anos, moro no Recife, sou judeu, sou LGBT com muito orgulho, ativista na comunidade judaica pela causa, conduzi o primeiro Shabbat LGBT numa sinagoga aqui no Brasil, também fui responsável pela primeira celebração do mês do orgulho LGBT para a União do Judaísmo Reformista, que é onde hoje eu trabalho como analista de comunicação, e sou facilitador no Gaavá junto com o Carol, e estudo Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Basicamente isso, é um prazer enorme estar com vocês, e essa oportunidade aqui é mais que importante para ocupar espaços na comunidade judaica. Então, obrigado. Exatamente. Espaços nos quais vocês são muito bem-vindos, que pra gente é um super prazer ter vocês para conversar mais e conhecer mais o Gaavá e da comunidade LGBTQIA+, dentro do judaísmo. Aliás, eu posso fazer uma pergunta um pouco de leiga, em termos de fala. A gente pode falar LGBT só ou precisa falar o LGBTQIA+? Pode, claro. Essa questão de qual sigla é usada é muito, não tem errada. É muito de lugar, muito de coletivo, de escolha, enfim. A pergunta é mais só porque eu acho mais fácil falar LGBT, é mais rápido, assim. Mas, e eu sou de 85, o André falou que ele tem 22 anos. Eu sou de 85, gente, eu sou da época que falava de GLS ainda, né? Pois é. O bom é que o mais contempla, todas as letras que a gente não vai falar, né? Então, Exato. Então a gente pode falar LGBT+. Boa. Podemos convencionar aqui. Bom, então assim, a primeira pergunta que eu ia fazer é o que é o Gaavá? E na verdade, talvez uma pergunta que me surgiu agora, o que quer dizer Gaavá? Né? O que é uma palavra em hebraico? Eu não falo hebraico. Então, o que quer dizer Gaavá? Bom, Gaavá significa em hebraico orgulho, né? Então, orgulho é uma palavra que se usa muito na luta LGBT, justamente pra gente ter orgulho de quem a gente é, da nossa identidade, independente do que a sociedade diga. Também é uma espécie de acrônimo, né, que se fala, que é gay com Avá. Gay seria a primeira letra, né, do hebraico, que é o Gimel, e Avá seria amor. Então, tanto o orgulho quanto o amor gay, né? Mas a gente não quer excluir as outras letras, como já dissemos aqui, então não é só amor gay, então é todos os amores, todos os tipos de amores que a gente representa e gostaria de ter orgulho deles, né? E o Gaavá, na verdade, começou dentro do IB. A gente percebeu, não só o IB, mas como as pessoas LGBTs que estavam dentro dos projetos do IB, que participavam da comunidade judaica e de outros espaços que o IB também estava presente, começaram a perceber que tinham algumas questões em relação aos judeus LGBTs e que a gente precisava fazer um grupo que fosse com essa temática específica, que fosse com esse foco de trabalho, de ativismo. Então, o que aconteceu? A gente falou com pessoas que já estavam envolvidas com a gente, com pessoas que já estavam envolvidas com esse tema da comunidade, como o André, e aí a gente juntou uma galera para fazer esse grupo que tem 3 focos, basicamente, né? O primeiro foco é uma espécie de espaço seguro. A gente visa ser um
um lugar para os judeus LGBT se expressarem de forma completa, com a sua identidade plena, sem serem julgados, sem terem um espaço preconceituoso ao redor. Então a gente busca ser esse espaço seguro. O segundo foco é buscar fazer um ativismo LGBT dentro da comunidade judaica, né? Buscar trazer essa temática, capacitar pessoas para que elas falem sobre judaísmo e questão LGBT dentro de espaços judaicos, dentro das instituições, para que elas tragam a temática do não preconceito, da não discriminação dentro das instituições delas. Então a gente tem esse foco. E o terceiro foco é também dentro da comunidade LGBT, não necessariamente judaica, que a gente também tem que trazer, né, o fato de que existem judeus LGBTs, o fato de que a comunidade LGBT tem um papel muito progressista, né, na política brasileira, principalmente. Então, a gente tem muitos casos de questão de antissemitismo, tem muitos casos de antisionismo, então a gente sempre tenta trazer também temas vinculados à comunidade judaica que são pertinentes, né, dentro da comunidade LGBT na visão política, assim, do Brasil. Então, esses três focos que a gente abrange acabaram casando muito com os valores do IB, claro, e também com os valores das pessoas que compõem o Gavá, obviamente. Então, é meio isso, assim, que foi desse jeito que começou. Ah, perfeito, muito legal. Dentro desses pilares, desses três pilares que você fala, né, do Gavá, que atividades são desenvolvidas? Porque no ano passado eu participei de uma festa de Hanukkah do Gavá, aqui em São Paulo, e foi muito bacana. Sim, sim. Olha, o Gavá começou na pandemia, né, basicamente, assim, a gente começou a reunir essas pessoas que estavam com essas questões no online, assim, então a gente não se conhecia presencialmente, a gente fazia tudo virtual. O primeiro evento, né, foi em 2020, foi uma série de lives, a gente se apresentou para o mundo no online, né, então Hanukkah foi muito legal porque foi nosso primeiro evento presencial, assim, em diversas cidades no Brasil inteiro, então foi uma coisa bem interessante que a gente fez. Mas o que acontece é que a gente promove eventos justamente para falar sobre esse tema. Hanukkah foi um deles, mas a gente busca chamar, tipo, pessoas, judeus LGBTs, para dar visibilidade para essas pessoas, claro, tipo, tanto do Brasil quanto de outros lugares do mundo, né? A gente já chamou judeus LGBTs de Israel, judeus LGBTs dos Estados Unidos, que, tipo, vivem sua identidade de forma plena e querem falar sobre isso. Então a gente já fez uma série de lives na Semana do Orgulho LGBT, a gente já fez uma série de lives na Semana da Visibilidade Lésbica. Tem a Lilith, né, que é uma das nossas participantes, assim, do Gavá, que ela também já ocupou o Instagram do IB uma vez para falar sobre transgeneridade e judaísmo e tal, então foi bem interessante. Então a gente busca dar visibilidade para essas pessoas falarem em eventos, lives e tudo mais. A gente também busca falar bastante sobre a questão teórica, né, que acaba acontecendo, que é de como que as fontes judaicas interpretam a questão LGBT e como que a gente pode interpretar as fontes para que a gente possa viver nossa identidade plena. André vai falar bastante sobre isso, então não vou entrar muito nesse tema. André que traz bastante, né, essa questão dentro do Gavá, né? E a gente busca também, tipo, aproximar pessoas LGBTs que por algum motivo se afastaram da comunidade judaica. A gente busca trazer elas para dentro da comunidade para se sentirem novamente não, né? Mas, assim, tipo, para conseguirem viver essa identidade judaica que elas não estavam conseguindo viver. Então, a gente também faz os Hagim, né? As festas judaicas, a gente busca também sempre marcar presença, seja com pelo menos um post ou com uma live, ou agora a gente está tentando fazer umas coisas presenciais, né? Que é complicado, porque a gente tem abrangência nacional, então tem que ver como é que vai fazer coisa em cada cidade do Brasil. É, tipo assim, uma coisa bem grande que a gente montou, assim, com o Gavá. E a gente também sempre marca presença, assim, nos eventos que são LGBTs, nas datas importantes LGBTs, né? Dia da visibilidade lésbica, visibilidade gay, visibilidade trans, todos os eventos de todas as letras. Acho que é isso, assim, a gente busca, tipo, sempre marcar muita presença nas datas importantes e falando da nossa perspectiva, né, judaica LGBT. Nossa, muito legal. O evento de Hanukkah do ano passado foi super bacana. Espero que tenha de novo esse ano pra eu poder ir. Achei muito legal participar e eu acho muito legal fazer, assim, a questão das festas, com isso envolvido
envolvido, né? Para que as pessoas se sintam presentes e incluídas, né? E por outras perspectivas também menos tradicionais, dá um tempero diferente pra festa. Eu vi que teve um evento de Purim esse ano, eu não consegui participar, que foi online, mas que ia ter um curso de maquiagem com um cara que fez maquiagem pra Netflix, né? Então, eu acho muito legal olhar por uma outra perspectiva também pras festas. Eu acho super bacana as iniciativas que eu vejo. E em específico com relação a Hanukkah, eu acho que em todas as festas existem formas de abordar a questão LGBT através dos valores que as festas judaicas transmitem, e eu acho que Hanukkah tem tudo a ver, porque Hanukkah é uma luta do povo judeu pela sua identidade, pelo seu direito de continuar sendo quem sempre foram, né? Contra uma imposição externa que vem, quer dizer, quando os seleucidas e os helenistas em geral estão impondo a sua tradição e proibindo o judaísmo de existir, esses judeus vão resistir, né? Esses judeus vão sair à luta, né? Não é diferente de Stonewall, não é diferente de outros movimentos de resistência, de luta, e de mostrar quem você é e com orgulho disso. É muito, e além disso agora tá chegando o Pessah daqui a pouco, que também fala muito sobre opressão, sobre resistir, né? Uma coisa que a gente falou lá no evento de Hanukkah e vai estar na nossa Haggadah, que vai ser pública, todo mundo vai poder ver um pouquinho da Haggadah do Gavá, que é a questão de que pela primeira vez, assim, não sei se pela primeira vez como um todo, mas nas religiões daquela região, né, na Idade Antiga, da Mesopotâmia, enfim, é a primeira vez em que aparece o divino, o sagrado, que é tipo, literalmente, para aquela época, era a resposta para tudo, né, não estando do lado de gente vitoriosa, né, de reis e tal, né, a resposta para tudo, a força maior do universo está do lado dos oprimidos, da galera marginalizada, sabe, levanta essa galera junto para... enfim, Moisés ele tinha um problema de dicção e tudo mais, enfim. Ele era gago, né? Exato. Só que tem os rabinos estão discutindo isso há 2000 anos, mas a Torá diz que ele tinha a boca pesada, então a língua pesada, então gago ou... Enfim. Mas eu gosto muito dessa interpretação, então, cara, pra mim, Pessah também tem muito a ver. Enfim, todo Hag a gente pode incluir alguma coisa sobre isso, né? Então, com certeza. Na hora que a gente falou de Hanukkah, eu pensei isso. Eu falei, não, mas todas as festas judaicas, tipo, é a gente se livrando de alguma opressão, né? Tirando o Rosh Hashanah, assim, e Yom Kippur todas são, né? A gente tá se livrando de alguma opressão, então, assim, sempre dá pra ter esse paralelo, né? E só uma observação pros ouvintes, é que o André falou, pensa que tá vindo aí, a gente tá gravando dia 10 de abril, mas esse episódio deve ir ao ar em junho. Então, é só essa observação. De que pensa que vem aí agora em abril. Mas quando vocês estiverem ouvindo, provavelmente já vai ter passado. Mas vou pedir pro André compartilhar com a gente a Haggadah e mandar antes. Mas a Angela falou que é importante trazer, né, essa nova interpretação para as festas judaicas, tá? Não só as festas judaicas, digamos, religiosas, né? As festas judaicas nacionalistas também. E o povo judeu é bem interessante. A gente sempre traz, né, Yom HaShoah, por exemplo, é uma data super importante a gente demarcar por causa daquilo que eu falei, tipo, porque assim, os Hagim, as festas judaicas religiosas, são interessantes para que a comunidade LGBT judaica, tipo, se sinta à vontade num espaço de Hag. Mas o Yom HaShoah, por exemplo, é importante que a gente mostre para a comunidade LGBT que houve, tipo, o ápice do antissemitismo e tudo mais, para que não aconteça de novo. Tem a questão do Triângulo Rosa, né, que a gente falou, assim, no último Yom HaShoah e tal, que lembra do horror que foi durante a Segunda Guerra, não só para os LGBTs, mas também para os judeus, e aí traz essa questão do antissemitismo dentro da comunidade LGBT. Então, é bem importante, assim, tipo, não só uma nova interpretação religiosa, mas também uma nova interpretação, assim, tipo... histórica, né? Das coisas políticas, históricas, exato. Claro, a gente tava tudo no mesmo barco, no final das contas. Todos esses... no Titanic, né? Exato. Todos esses públicos-alvos, se a gente pode falar assim, né, da política de extermínio nazista, esses grupos todos têm uma coisa em comum, né? Que são minorias, que são oprimidos, que são declarados inimigos públicos, e nós estávamos juntos, quer dizer, indo para os mesmos campos de concentração. Judeus, ciganos, LGBTs, enfim, testemunhas de Jeová, vários grupos que parece não terem relação
uns com os outros e que no final das contas tinham uma relação, porque assim foram vistos e assim foram perseguidos e humilhados e vítimas também desse genocídio, dessa prática. Só o que a Carol menciona do Triângulo Rosa, não sei se todos os nossos ouvintes são familiares com essa figura, né? Mas dentro do campo de concentração era um barco só, né? Esse Titanic da família Adams, que foram os campos de concentração, mas dentro disso, assim, apesar de estarmos juntos, havia uma segregação e aí, assim, a razão para a qual cada um estava ali, né? E aí as pessoas eram marcadas com símbolos. Então, para os judeus era a estrela de Davi amarela, acho que muita gente que já viu o filme de Segunda Guerra deve ter visto, e para a comunidade LGBT era um triângulo cor-de-rosa. E acho que para os testemunhas de Jeová era um triângulo roxo. Depois a gente manda na newsletter todos esses símbolos, mas só para quem ainda não estava familiarizado com essa simbologia macabra e ter isso um pouco mais esclarecido, né? Bom, acho que a gente pode talvez passar um pouco agora pelas perguntas que a gente recebeu. A gente recebeu de alguns dos ouvintes umas perguntas bem interessantes. Eu tinha deixado algumas já também pro André, pra gente falar, né? E aí veio uma pergunta, eu tava falando... Eu sou formada em letras, né? Então, como a gente usa as palavras, como a gente usa as siglas, pra mim é uma coisa sempre muito importante. E aí eu tava falando pro Theo, porque perguntaram assim, e casamento, né? Como que é o casamento LGBT no judaísmo? Acho que a gente pode talvez falar casamento LGBT, porque eu falei, casamento gay, casamento homoafetivo, tipo, é casamento, né? Assim, por que precisa ser discriminado? O que eu fiquei pensando é, gente, mas não é casamento, tipo, entre pessoas, né? É que convencionou-se por muito tempo que o casamento era apenas entre um homem e uma mulher, né? E não. Mas acho que talvez a gente possa falar casamento LGBT, que eu não queria falar casamento gay, tipo, casamento homoafetivo. Não sei se é um jeito interessante de falar, ou se falar, só casamento é uma coisa muito poliana da minha parte, de pessoa que não está na comunidade LGBT, né? Também vocês podem falar, Angela, para de ser poliana, não seja ridícula. Tipo assim, o André pode falar melhor disso, mas o casamento LGBT, né, vamos colocar aqui separado porque a gente está falando dessa temática específica, ele tem um texto próprio, né? Tipo, o texto que se fala no casamento, ele é para um casamento heterossexual, né, digamos, com pessoas cisgêneras. Então, o texto do casamento LGBT, ele difere, né? Ele pode ser usado outra linguagem no hebraico. André, você sabe exatamente como é que é feito? Eu não sei. Em relação ao judaísmo, porque eu achei que a pergunta era tipo no casamento no geral, assim, mas falando de judaísmo, o casamento entre pessoas do mesmo gênero já é totalmente aceito em todas as vertentes liberais do judaísmo, né? E na ortodoxia há uma movimentação entre alguns rabinos de permitirem a união de casais homoafetivos. A exemplo de um rabino ortodoxo importante de Israel chamado Ben Lau, ele é primo do Rav Davi Lau, que é o atual rabino-chefe de Israel, Ashkenazi, né, que escreveu um conjunto de diretrizes para pessoas judias LGBTQIA+, ortodoxas, e suas famílias, com o argumento de que o judaísmo ele não proíbe membros da comunidade LGBT de criar filhos e construir uma família. E, de novo, é um rabino ortodoxo. E ele intitulou esse documento com um aforismo da Torá, que é Lo tov reot Adam levado, que não é bom que o homem esteja só. E ele disse que aquele documento não é um livro da Halachá, mas é um arquivo de recomendações para gerenciar a vida conjugal e familiar dos membros da comunidade LGBT dentro da família e da comunidade ortodoxa. Portanto, assim, a existência de casais homoafetivos no judaísmo é algo que não é tanto uma problemática. Eu acho que o que dificulta mais é o que a Carol ressaltou mesmo, que é da questão da cerimônia de casamento e a liturgia, porque ela é inteiramente moldada para casais hétero, né? E tem uma grande discussão sobre como lidar com essa liturgia. Algumas sinagogas dentro do judaísmo Masorti, por exemplo, ainda rejeitam o reconhecimento de uniões do mesmo sexo como casamentos, mas permitem a celebração de cerimônias de compromisso. E sobre a liturgia de alguns rabinos, sugerem construir algo completamente diferente e que não imite nada da cerimônia tradicional, como é o caso do rabino Steven Greenberg, que ele é gay, assumido e ortodoxo,
como também de diversos rabines em outras ramificações do judaísmo, né? E eu gosto dessa ideia porque dá para até mexer em partes da cerimônia que são um tanto, na minha opinião, problemáticas, como a da aquisição da mulher pelo homem e tal, mas eu sei que muitos casais LGBTs que preferem permanecer com a liturgia tradicional, assim, eles preferem permanecer com essa liturgia, tendo uma ketubá, circular um no outro, naquele rolê, rezar as 7 bênçãos e dizer todas as mesmas rezas, só trocando noiva e noivo por noiva e noiva, noivo e noivo, noivo e noivo, enfim. Essa questão, eu acho que é interessante colocar para os nossos ouvintes, essa questão que o André trouxe, que a Carol trouxe. Existe dentro do movimento conservador, do movimento Massorti, essa visão de que sim, a Halahá pode ser adaptada, não só pode, como ela deve, porque ela deve responder aos tempos. Por outro lado, você só pode realizar as mudanças de acordo com as ferramentas que a própria Halahá te deu. Por isso que tudo é uma questão muito mais ampla e tudo mais. Quer dizer, quando lá atrás se discutiu se as mulheres iam ser ordenadas ou não, enquanto dentro do movimento reformista a coisa foi muito simples. O papel da mulher mudou na sociedade, então pronto, mudou no judaísmo, vamos ordenar mulheres. O movimento conservador, o movimento Massorti, vão pesquisar na Halahá sobre se há alguma proibição efetiva da Halahá sobre a mulher ser ordenada ou não, e outras práticas também, talit, tefilin, subir a Torá e tal. E se não há, então você consegue realizar essa mudança. O que aconteceu com o casamento judaico, que é um motivo aí também de diferentes opiniões dentro do movimento conservador Massorti, é justamente isso, que a definição do que é um casamento judaico, ela passa pela definição da união de um homem com uma mulher. E aí, a partir desse momento, fica-se engessado nessa lei. Daí a solução de criar uma outra cerimônia seria uma solução, porque aí você cria outra coisa, você não mexe nessa. Mas não é que você está fugindo do problema, mas é que você tem que resolver o problema diante do que a Halahá te permite. Enquanto dentro do movimento reformista, que é mais liberado ou liberal em relação à Halahá, e a Halahá não é vista como obrigatória, efetivamente, para o movimento reformista, isso acaba sendo mais flexível, mais maleável e tudo mais. A mesma questão entre os ortodoxos aí que estão vendo a questão, estão pensando em, será que basta a união civil, não basta a união civil? Você tem que olhar também para quem são essas pessoas. Tipo, eles são membros da minha comunidade. Eu vou falar pra eles, não, eu não vou fazer nenhum tipo de cerimônia com vocês. Você só tá afastando as pessoas. Então, essa questão humana, ela também é muito importante pro judaísmo. Então, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que quando as pessoas querem abordar essa questão, elas estão querendo abordar do tipo, é proibido ou é permitido no judaísmo? E olhando por um lado que é frio, que é a letra da lei. Mas a gente não está falando de, sei lá, de garrafas, copos e pratos numa pia. A gente está falando de pessoas. A gente está falando de gente que integra comunidades. Então, por isso, toda a preocupação de fazer a melhor forma possível. Mas, como tudo no judaísmo, sujeito a discussões e nem sempre, nem sempre não, quase nunca existem respostas simples. Toda a questão é sempre muito complexa, porque ela leva em consideração outras tantas coisas. Não, acho importante a gente entender que essa pergunta, o que o judaísmo acha? O que o judaísmo permite? Isso não existe. O que é o judaísmo? O judaísmo são as pessoas que constroem o judaísmo, são os judeus que interpretam as fontes e os textos e as leis, e é a interpretação que os judeus dão para o judaísmo. Então, acho que cada linha, cada pessoa, para mim, assim, a gente fala das linhas judaicas, mas cada pessoa que lê um texto tem uma interpretação diferente, né? Então, assim, cada pessoa tem um jeito de entender o que pode ser feito, assim, dentro da sua perspectiva religiosa. Então, não existe o que o judaísmo permite, existe o que cada um, dentro do judaísmo, tipo, aceita para si. E mesmo aquelas pessoas, aqueles judeus que aceitam que existe uma autoridade rabínica, cada rabino pensa de uma forma diferente, ou cada grupo de rabinos pensa de uma forma diferente. E eu acho que esse é uma das coisas que mais confunde quem é iniciante no judaísmo, e às vezes até os próprios judeus, que não estão muito antenados em como tudo funciona, que não conseguem entender. Como assim não tem um corpo
de leis e regras que rege absolutamente essa sociedade, e a tentativa de ter esse corpo, a última tentativa de fato é do século XVI, então ela precisa ser atualizada, então todo mundo tem esse relacionamento um pouco problemático com o que diz a lei judaica, e não tem um papado para definir, mas tem o rabino-chefe, tá? O rabino-chefe, vírgula, só em Israel tem 2 rabino-chefes, né? Um sefaradi, um ashkenazi, porque os 2 grupos entendem as coisas diferentes, são ortodoxos. Dentro disso, você tem os rabinos não ortodoxos, e a realidade em Israel e a realidade nos Estados Unidos e a realidade na América Latina são realidades completamente diferentes. Então, tudo isso vai fazer com que a possibilidade de existir algum consenso em qualquer assunto judaico é virtualmente nula. Eu achei muito interessante o que o André falou, assim, de que existe pessoas que optam pela cerimônia tradicional e pessoas que optam por essa cerimônia mais moderna, né? Essa que é uma celebração de compromisso e não o casamento como tradicionalmente sempre foi feito. E eu achei muito legal saber que as pessoas, assim, se dentro da comunidade delas tiver isso, elas podem optar, tipo, não, eu quero fazer como sempre foi feito. E porque sim. E é incrível que possam, né? Porque a Carol falou no começo, né? A gente fala muito também com a comunidade não judaica, LGBT, para falar sobre antissemitismo. E assim, se dentro do judaísmo a gente for ainda excluir os judeus, perdão pelo palavrão, mas puta que pariu, né? Como, sabe? Não tem como. A pessoa vai ficar num ambiente 100% hostil, gente? Não, né? Onde quer que vá, né? Onde quer que vá, exatamente. Como assim? E daí toda a importância de coletivos como o Gavá e outros coletivos que existem pelo mundo, né? E o assunto sendo abordado pelas assembleias rabínicas, pelos corpos rabínicos de cada uma dos movimentos judaicos. Eu estava lendo que em 2010 cerca de 150 rabinos ortodoxos nos Estados Unidos assinaram um manifesto a respeito da questão e legislando que ao judeu é proibido essa reação agressiva com relação a judeus LGBT ou a pessoas LGBT em geral. Por quê? Envergonhar uma pessoa em público, assediar uma pessoa, tudo isso, independentemente de qualquer que seja, não está aqui em questão a orientação sexual ou tudo mais, ou de gênero. O que está em jogo aqui é a imagem do ser humano. E os rabinos então vão assinar falando assim: do mesmo jeito que é proibido você humilhar uma pessoa em público por qualquer motivo, esse é também um motivo pelo qual você não pode humilhar. E que isso esteja claro, que é você que está cometendo a transgressão maior aqui. Muito bem, acho que do casamento falamos bastante. A outra dúvida que eu tinha, que é como é a questão da transição de gênero, como isso é visto dentro da religião. Alguém que tenha nascido dentro da comunidade e que se identifique com outro gênero diferente daquele que foi designado no momento do nascimento. Certo. Então, eu acho legal pontuar que para enxergar essa questão com lentes judaicas, a gente tem que primeiro separar fluidez ou diversidade de gênero de transgeneridade, porque o fato de haver mais denominações de gênero, além de homem e mulher, né, Zahar e Nekevá em hebraico, é uma realidade, certo? Na tradição judaica, existem explicitamente 6 gêneros, incluindo homem e mulher nessa quantidade, nesse agrupamento. Certamente, assumindo como normativos, claro, o masculino e o feminino, mas incluindo também designações que, na atualidade, a gente se referiria como identidades intersex, que são andrógeno, tum-tum, saris e ailonit. E eles aparecem diversas vezes na tradição oral judaica, e de formas quase não questionadas, né, com determinações de como cada um dos gêneros deve obedecer aos preceitos da religião judaica na época e tudo mais. Tem um trecho bem interessante de Tosefta, que, para quem não sabe, é uma coleção de tradições orais relacionadas com a lei oral judaica, que é bastante semelhante à Mishnah, que trata sobre a mitzvah de ler a Megillah Esther, que fala sobre homens e saris terem a obrigação de lê-la, enquanto pessoas que são tum-tum e andrógenes têm a mesma obrigação, mas não têm poder de cumprir a obrigação para a comunidade como um todo. Então, ver essa diversidade de gênero presente na tradição oral judaica e com papéis delimitados, né, a cada um dos 6 gêneros é bem interessante para a gente que vive em uma sociedade que contempla só 2 desses gêneros.
E a questão é que, apesar dessa diversidade de gênero presente na tradição, esses gêneros eles seguem a definição de gênero designado, que é essa série de expectativas de implicações sociais baseadas nas características físicas de uma pessoa, principalmente a genitália, principalmente desde o nascimento, que na atualidade funciona com vias a dividir a sociedade humana em dois grandes grupos, homens e mulheres, cada um com seus devidos papéis, né, que a genitália determina quem é quem. E como fica a questão da transgeneridade, né, da pessoa trans, que é alguém cuja identidade de gênero difere da que lhe foi designada ao nascer. A sabedoria tradicional judaica, ela permitiu a gente ver a transgeneridade como uma possibilidade, especialmente nos textos místicos da Cabala, né, que abordam a noção de transição de gênero para o outro. A tradição mística do judaísmo fala de um conceito chamado Gilgul Aneshamot, que significa ciclagem das almas, que é essencialmente uma forma de reencarnação, através da qual acontece que a alma de um homem entra em um corpo feminino e vice-versa, que é uma circunstância que a gente pode sanar como transgeneridade. Vou dar um exemplo. Acontece, por exemplo, com a filha de Yaakov, Diná, né, que teria sido concebida com a alma de homem, mas por intercessão divina foi transformada em mulher. Ou como a Cabala ensina que Isaac, né, o filho de Abraham, tinha a alma de mulher, mas nasceu como homem, com o propósito de levar adiante a aliança da família com Deus. Portanto, assim, a diversidade de gênero e transgeneridade existem na nossa tradição de alguma forma. E ver em tantos textos judaicos o reconhecimento da fluidez de gênero como parte da condição humana ajuda a nossa visão para a sociedade de garantir que ninguém seja deixado de lado. E o fato dessas circunstâncias serem abordadas em nossos textos sagrados é surpreendente para muita gente, e a gente tem que pensar que, olhando para as nossas fontes, alguém que se identifica fora da categoria masculino-feminino pode declarar, tipo, olha, eu tô aqui, sabe, para aqueles que os desconsiderariam, excluiriam ou rejeitariam no judaísmo. E o que a gente tem hoje, em 2022, no judaísmo ao redor do mundo, é que é inegável a naturalidade da transgeneridade, mas a forma com que cada vertente religiosa lida com isso é diferente. Até porque a Halakha, ela é extremamente binária e dá instruções aos gêneros além do masculino e feminino com certos apêndices, sabe? Além de que esses gêneros presentes no Talmud, eles não se encaixam nos nossos conceitos atuais relativos à transgeneridade. E por cada vez mais a presença de pessoas trans na comunidade judaica ser uma realidade, então questões ritualísticas que são essenciais para a vida judaica têm sido debatidas em todos os espectros judaicos, porque como se aplica uma tradição extremamente binária e que liga o tempo inteiro o gênero com o sexo biológico a pessoas que expressam sua identidade de gênero de forma não convencional, sabe? Enfim, e é isso. No movimento reformista, se tornou um pilar a inclusão de pessoas trans, desde remoldando textos da liturgia para tentar neutralizar o gênero, até a criação de bênçãos e rituais inteiros reescritos para a inclusão de pessoas trans, como o Ber Mitzvah ou Dei Mitzvah, que é uma cerimônia de Bnei Mitzvah com a tentativa de neutralizar ao máximo o gênero na liturgia. E em movimentos alárquicos, como o Masorti ortodoxo moderno, tenta-se aplicar os paradigmas alárquicos de uma forma não estritamente binária. Por exemplo, uma das principais cabeças da União Ortodoxa é o rabino Tzvi Hersh Weinreb, que diz que esse assunto precisa ser tratado e questionou em algumas entrevistas como que é possível alcançar pessoas judias que são trans com compaixão, como seres humanos e companheiros judias que não queremos perder da comunidade ortodoxa. Então, há um grande caminho a ser construído, mas que já está sendo traçado e, graças a Deus, seguindo seus primeiros passos. E até largos passos, eu posso dizer, né? Então, é meio que isso. E é interessante também, para além do texto místico do Zohar e outras tradições cabalísticas, a gente vê também, mesmo nas discussões talmúdicas, que você tem esses basicamente seis gêneros ali que estão sendo colocados. Eu estava lendo um texto que o autor, que aliás é o Steven Greenberg mesmo, ele dizia que o judaísmo na prática, a preocupação principal do judaísmo, ou melhor, a homossexualidade ou qualquer outra identidade não era uma preocupação essencial da própria Torá. Então mesmo quando aparece alguma proibição na Torá, quando a gente olha o versículo
em hebraico, existem formas diferentes de você conseguir interpretar o mesmo versículo, e isso levou os rabinos a terem diferentes opiniões. Mas quando você tem, sei lá, rituais que são típicos dos homens e típicos das mulheres, a discussão judaica sempre aparece um rabino que vai falar: e o que acontece com o tum-tum? O que acontece com andróginos? O que acontece com essas pessoas, com essas outras identidades que a gente sabe que existem, porque a gente está vendo que elas existem, né? E aí é onde o André fala que procura-se não impor sobre essas pessoas um papel masculino ou um papel feminino. Se a pessoa é assim, então ele vai fazer tal coisa que a mulher faz, e se ele é assim, ele vai fazer tal coisa que o homem faz. Não, muitas vezes eles simplesmente falam: ele não está sujeito. É a questão que ele trouxe da leitura da Megilá. Enquanto judeu, ele está obrigado a ouvir a Megilá, mas existe uma discussão no judaísmo se uma mulher pode, ao ler a Megilá, se o povo cumpriu essa obrigação de ouvir a Megilá ou não. E se é só, ou se um homem é que precisa ler. Tem toda essa discussão. E aí alguém pergunta: e se um andróginos lê a Megilá? As pessoas que ouviram a Megilá a partir da leitura dele cumpriram a obrigação de ouvir a Megilá ou não? Então, e aí os rabinos vão falar: não, essa é uma outra categoria. Essa é uma outra categoria. Ele está obrigado a ouvir, mas aí a gente não tem como definir nesse momento se ele está apto a ler a Megilá para outros e o que os outros cumpram então a obrigação através dele. Isso tudo é bem interessante, é perceber que num texto de 2000 anos atrás essas questões estão sendo abordadas. Com relação à transgeneridade, tem uma questão muito interessante que a gente coloca muito assim: são os movimentos liberais e na ortodoxia moderna. A ortodoxia moderna é enxergada pela ortodoxia em geral como uma ortodoxia liberal, então ela é colocada também nesse mesmo escopo do mundo liberal. E aí alguém poderia pensar: isso é a visão liberal, seja ela ortodoxa ou não, mas é uma visão liberal. Só que o rabino Eliezer Waldenberg, foi rabino do hospital Shaarei Tzedek, aqui em Jerusalém, falecido em 2006, chamado de Tzitz Eliezer. Ele tem uma literatura vastíssima de Halachá, que ele aborda todas as questões médicas possíveis. Ele era um cara muito estudado, e ele era o rabino do hospital, então ele sempre conversava com os médicos, procurava entender qual é a definição de qualquer questão que ele abordasse. Então ele foi abordar a questão sobre inseminação artificial, sobre congelamento de embriões ou não, se é permitido ou não. As respostas deles, as chuvotas deles são absolutamente fantásticas. Em um determinado momento, olha, ele faleceu em 2006, em um determinado momento surge a questão sobre transgeneridade. E esse rabino, que é um rabino Haredi, lituano, ou seja, certo hardcore da ultra-ortodoxia, ele vai determinar que, após ter passado por uma cirurgia de readequação de sexo, essa mulher é mulher para todos os efeitos diante da Halachá. E ouvir esse tipo de resposta de dentro, é claro que ela não contempla tudo, ela não contempla o trans que não faz a cirurgia, que é uma outra questão. Porém, você vê que um rabino Haredi, ele se ocupa disso e ele vai perguntar e ele vai estudar sobre o assunto, e no final ele legisla entendendo a mulher trans como mulher, e isso nos anos 90 realmente revolucionário. E além de revolucionário, né, mostra aquilo que a gente está falando já desde antes. Não existe um consenso e todas as questões são muito complexas e nada vai ser resolvido com uma frase bonitinha que algum rabino vai escrever e que todo mundo, sem exceção, vai aceitar a frase que o rabino escreveu no seu diário. Não é assim que funciona, né? Eu acho que isso é uma coisa importante do judaísmo, assim, que o judaísmo ele se afasta diametralmente, numa direção diametralmente oposta do coach. Você não vai chegar na gente pra gente virar com uma frase e falar assim: não, seja mais forte do que a sua desculpa. Você consegue. A gente sempre vai parar e fazer outra pergunta que vai gerar outra dúvida, que vai gerar outra interpretação, né? Dificilmente vai chegar numa resposta com uma frase de efeito. É isso aí, né? Que o Theo menciona isso.
Uma pessoa trans que optou por exemplo, não fazer a cirurgia. E hoje em dia já existe até um debate de tipo, a gente chama essa cirurgia de readequação de sexo, a gente chama essa cirurgia de redesignação sexual. Que nome a gente vai dar pra isso? Pra essa cirurgia, pra esse procedimento médico? E vão existir pessoas trans que vão falar, olha, eu sou uma mulher trans e eu não quero tomar hormônio, ou eu não quero fazer qualquer intervenção cirúrgica no meu corpo. Isso não diminui o grau de transgênero. É que existe um grau de transgeneridade, né? Mas isso não diminui a pessoa enquanto trans. Isso não invalida a experiência, a existência dela como uma pessoa trans. Cada pessoa é livre pra optar pra fazer com o seu próprio corpo o que quiser, né? Sei lá, uma pessoa que não se sinta confortável tomando hormônio, não toma e ela segue a vida dela sendo quem ela é. Quem somos nós pra ditar se é mais ou menos. Então, mas eu acho muito interessante que, um cara que morreu em 2006, ultra-ortodoxo, se debruce para estudar sobre isso, já é um avanço, né? É isso também, a gente vai pensar sempre que as coisas, isso já tá sendo discutido, isso é um avanço, isso existe, o assunto tá em pauta, e a gente nunca vai chegar numa conclusão 100%, né? Uma conclusão que realmente abrace todo mundo. O fato do rabino é um grande rabino, não existe qualquer discussão sobre ele no mundo ultra-ortodoxo, mas isso não significa que todo ultra-ortodoxo vai então aceitar a decisão dele. Existem outros rabinos que também são autoridades e que têm opiniões diferentes, mas enfim, essa é parte toda da questão. E ainda nessa questão, no âmbito da questão trans, uma coisa que me ocorre é, por exemplo, uma pessoa trans que já tenha passado por uma transição de gênero e ela decide se converter ao judaísmo, eu penso isso no caso de homens trans, porque uma questão da conversão ao judaísmo, da conversão de um homem ao judaísmo, é passar pela circuncisão. Sobre isso não existe discussão, né? Isso precisa ser feito, senão a pessoa... Até tem alguma discussão, mas... Claro que tem. Né? Mas assim, vamos dizer que é uma discussão mais superficial, né? Não tão profunda. Mas, né, no caso de um homem trans, possivelmente não tem como realizar uma circuncisão, né? Então, toda a questão da conversão de transgêneros, seja homens trans ou mulheres trans, ela é uma questão delicada, complicada, e que até agora, no meu conhecimento, quer dizer, eu imagino que para reforma isso é tudo muito mais fácil de se resolver. Você converte a pessoa, pronto. Ela é uma mulher trans e ela ainda tem um órgão sexual masculino. Mas ela é uma mulher trans, ela se identifica como mulher, ela não está sujeita ao Brit Milá, porque ela se vê como mulher, ela não se vê como homem. E você reconhece ela como uma mulher e não como um homem. Eu acho que a reforma resolve essa questão de uma forma mais natural, mas justamente por conta daquilo que a gente falou no começo, né? Não está sujeita exatamente às mesmas amarras alárricas que outros movimentos. No movimento conservador, essa discussão se arrasta pelos últimos 20 anos. Eu lembro de ter visto isso pela primeira vez, era entre 2000 e 2001. E toda a questão, se é uma mulher trans que não passou por cirurgia, ela teria que fazer o Brit de qualquer forma, mas se ela passou por uma cirurgia, não precisaria do Brit. Outros rabinos dizem que ela passou por uma cirurgia, mas na essência biológica, genética dela, o sexo biológico dela é masculino, ela teria que fazer. E se ela fez a cirurgia de readequação, então ela não poderia se converter ao judaísmo. São várias opiniões que vão aparecendo e que eu pensava comigo, mas se o princípio todo da conversão lá atrás é de que, em teoria, toda pessoa que se aproxima do judaísmo e deseja se converter, você precisa abraçar essa pessoa de alguma forma, como que você pode dar uma resposta dessa que tal pessoa não vai poder porque fez tal coisa ou não fez tal coisa? É complicado. Mas é uma questão que realmente ela não está fechada dentro do mundo alárrico. No mundo reformista, eu imagino que ela já é questão do passado, já muito bem resolvida. A gente então pode talvez sugerir para alguém que chegue com essa dúvida que procure um movimento reformista em vez de um conservador. Exatamente. Ortodoxo.
Agora, lembrando, também dentro do movimento reformista, você vai ter rabinos que são mais tradicionalistas e vão evitar certas polêmicas. E existem outros muito mais progressistas que vão falar, ok, então também isso é parte dessa complexidade. Mas, de fato, seria a melhor solução aí começar a busca através da reforma, né? Afunilar ali na reforma e encontrar ali o rabino e o Beit Din que vai se dispor a realizar essa conversão. Mas também aí existe também um movimento humanista. No movimento humanista, a própria definição da pessoa, a pessoa se definiu como judeu e segue os preceitos judaicos e não tem outras crenças que são incompatíveis com o judaísmo, ele é considerado já judeu para esse movimento. Não existe um rito específico de conversão dentro dessa corrente. Então, a partir do momento que a pessoa aceitou o judaísmo sobre si, ela é judia. Então, também é outra possibilidade. Mas, de novo, não necessariamente essa pessoa vai ser aceita ou reconhecida como judia em outras correntes religiosas, o que também pode acarretar problemas futuramente para a própria pessoa. Porque as grandes questões são realmente basicamente o Brit Milá e o Mikveh, né, por exatamente tratarem de rituais que trazem a questão do corpo ligado ao gênero. E é um ponto muito sensível, porque tem uma rabina que é uma rabina trans, Emily Kapor, que ela fala que o corpo é uma área de vulnerabilidade particular para quem é trans, porque muitas das identidades de gênero estão muito entrelaçadas com as nuances da aparência física. Então, e lidar isso com a questão do texto, né? Realmente, eu acho que a reforma tem uma resposta bem, rápida em relação a isso, mas nem tanto, até porque tem que lidar, querendo ou não, com essa questão do Brit e tudo mais. Então, em uma resposta curta, os movimentos progressistas respondem às pessoas trans que desejam se converter com faça o que o seu coração decidir, o que for mais significativo. Acho que no Masorti e outros movimentos salárquicos, assim, quando falamos de circuncisão ou Dam Brit, que é aquele furinho, né, que é feito em pessoas já circuncisadas, tem que ser levado em consideração 4 situações, que é homens trans que não tenham sido submetidos à cirurgia genital, homens trans que tenham sido submetidos à cirurgia genital, mulheres trans que tenham sido submetidas à cirurgia genital e mulheres trans que não tenham sido submetidas. E nos 3 primeiros casos, não é necessário fazer qualquer coisa por não haver prepúcio, né, nessas pessoas. E no último caso, de mulher trans que tenha sido submetida à cirurgia, teria apenas de fazer imersão no mikveh. E no caso de mulheres trans que não tenham sido submetidas à cirurgia genital, há uma discussão se o Brit Milá deve ou não ser ressignificado para se tornar uma mitzvah de todos os gêneros, porque se tornaria algo que bastaria o fato da pessoa ter um pênis para realizar sem ver o gênero como uma questão. Além de contemplar, por exemplo, pessoas não binárias ou não confirmantes de gênero com pênis, já que esse esquema tem a questão de se basear só na anatomia. E embora não seja uma questão alárquica, uma questão frequentemente colocada é quem deve testemunhar a imersão de uma pessoa que faz giur, né, no mikveh. E normalmente as imersões elas são testemunhadas por membros do Beit Din, do mesmo gênero que a pessoa que se converteu, ou, no caso de mulheres em giurim ortodoxos, pela assistente feminina, né, do mikveh. E isso é uma prática desenvolvida seguindo os valores de kavod abriot, né, de dignidade, e tzniut, modéstia, para fazer o ger, né, e os rabinos ou rabinas sentirem-se confortáveis com o ritual. E os mesmos valores devem ser aplicados no caso de homens e mulheres trans, em que as imersões devem ser testemunhadas por alguém que possa assegurar que as imersões são realizadas corretamente, seja qual for o gênero com que a pessoa candidata se sinta mais confortável. Então, exato, e aí tem toda essa questão. A mulher ser testemunha da imersão de uma mulher trans que passou por cirurgia é menos problemático, mas que não passou por cirurgia, pode existir um desconforto de uma parte ou de outra. E o mesmo é verdadeiro em relação aos rabinos. Então vamos considerar que é como um homem. Também é super desconfortável para a pessoa que está passando pela imersão e também pode ser desconfortável para os rabinos. Então essa questão ela não é simples e a complexidade dela ela tem que ser abordada
também de uma maneira muito delicada, com sensibilidade e humana, sobretudo. Olhar só pelo lado frio da letra da lei pode simplesmente resultar numa decisão que não vai ser posta em prática, porque na prática ninguém está confortável com a decisão. Então... Bom, passando para a parte das perguntas dos ouvintes que a gente recebeu, tem uma muito bonitinha da Maria Yerke, que ela perguntou: no caso de um casamento lésbico em que uma mãe é judia e a outra não é, se essa criança, vamos supor, que a mãe que engravidou e teve o bebê é a mãe não judia, a criança precisa passar pela mikve. Exato. Com a mãe judia, certo? Sim. A não ser que a mãe não judia queira também se converter. Então, também. Ela entraria com a criança. Né? E no caso de que elas decidam que a criança vai ser judia, né? Exato, também tem isso. Não é uma obrigatoriedade. A gente está partindo do pressuposto que o desejo das duas é que a criança cresça como judia. E se for a parte judia do casal que deu à luz a criança, então aí não tem nenhuma discussão alárrica. Nenhuma. Tá tudo certo. A criança é judia 100%, judia. Não tem qualquer dúvida em relação a isso. Exato. E se for uma criança, por exemplo, que é filha delas através de uma adoção, ela também precisa passar pela mikve. Se for bem criança, né? Se for uma criança um pouco mais velha... Acho que espera-se a época de Bar e Bat Mitzvah e fazer isso, que ela possa mergulhar um pouco antes da cerimônia por ela mesma. Mas quando é bem bebezinho, aí alguém mergulha junto com a pessoa. E aí, nesse caso, simplesmente a questão de gênero está posta de lado. A questão se o casal é homossexual, é heterossexual, isso, porque o que está sendo discutido é a conversão da criança, no caso, né? Então é exatamente o mesmo caso de uma criança adotada por um casal heteronormativo e tudo mais, que vai passar pelo mesmo ritual. Nessa questão, e não é o caso aqui porque não é esse o objetivo do nosso episódio, mas cabe a gente falar, essa questão ela pode ser mais complexa e problemática, não com relação ao gênero, mas com relação à inseminação artificial e mãe de aluguel. Mas isso é um assunto que a gente pode abordar aí em algum outro episódio. É muito interessante tudo. E também o mesmo rabino Eliezer Waldenberg, o Tzitz Eliezer, ele tem uma solução, a meu ver, a melhor solução que já foi apresentada entre todos os movimentos. O Haredi lituano Tzitz Eliezer ofereceu a melhor solução para o caso de mães de aluguel. Mas fica para um outro episódio. Eu não cenas dos próximos capítulos. Nossa senhora, que feio isso. A gente gosta de criar suspense. Mas, André, a gente tem que garantir engajamento e que as pessoas ouçam outros episódios. Genial. Deixa aqui nos comentários, gente, se você quiser um episódio sobre isso. Engaja aí. Né? Inclusive assim, no Gavá a gente fez exatamente post sobre isso também. Tem pessoas lá dentro que podem ajudar bastante. Fica aí a dica de conversar com essa galera. Perfeito. Já queremos. Mesmo que o público não queira, a gente quer. A gente já vai querer gravar um episódio sobre isso. Perfeito. Mas engaja aí, gente. A Lavi Pet deixou no nosso Twitter uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um pedido. Que eu achei muito legal também, que ela pediu pra gente falar sobre judeus LGBT famosos, principalmente da Tanar, ou se tiver no Talmud. Eu achei que você ia falar de celebridades. Eu já tava aqui abrindo a listinha que eu tenho aqui. Fala também! Cara, a história judaica é traçada junto com a LGBTQIA+. A começar por Abraham e Sará, nossos patriarcas que pertenciam a gêneros fora do espectro binário. Está dizendo no Talmud, no tratado de Yevamot, que ambos eram tum-tum, que são pessoas cujas características sexuais são indeterminadas ou obscuras. Yosef, que meu nome é hebraico, inclusive, que como se não bastasse sua tonet passim, né, a túnica de várias cores, que é encontrado só em apenas um outro lugar no Tanar, no livro de Shmuel, em que Tamar, uma das filhas do rei Davi, a usa, e que era uma vestimenta explicitamente
identificada como vestido de donzelas reais, o Talmud fala sobre seu comportamento afeminado, que pode ser visto como fora de um comportamento heteronormativo padrão, né? Além de Davi e Jonathan, Ruth e Naomi, famosos suspeitos de terem relações amorosas no texto judaico, do Talmud com os vários gêneros, ao longo da história judaica. Tem um livro que depois eu posso até sugerir para vocês darem no final vocês dão geralmente as sugestões, né? Sim, final, sim. Então... Qual é o nome, meu Deus, do livro? A Rainbow Thread. É tipo uma sequência arco-íris que é um grande compilado de textos do século I até 1969, assim, textos judaicos, sabe? Com presença de questões queer, questões LGBTQIA+. Então você vê a presença de pessoas LGBTs ao longo da história judaica, quase que toda, assim, do século I até o século XX. E tem diversas presenças, tem uma que é muito especial, que é de uma pessoa chamada Kalonimus, Ben Kalonimus, nunca se fala o nome dessa pessoa, mas que faz um poema marcante, assim, isso no século XIII ainda, um rabino, porque realmente na época não podia se considerar uma mulher trans, sabe? Mas eu gosto de denominar e dizer que era uma rabina, era uma mulher trans que não podia expressar sua identidade de gênero. Ela era famosa por fazer poemas incríveis, assim, criticando a sociedade geral e sociedade judaica da época, fazia 1000 comentários sobre a Torá, que, assim, ela era de uma família de rabinos conceituados na França, na Europa Central, assim, e ela faz um poema, claramente um desabafo enorme do quão é triste o fato para ela de não poder expressar a identidade de gênero dela. Sabe, ela termina citando uma brachá do Shaharit falando que como é que, com muita tristeza, eu vou dizer obrigado, Deus, por não ter me feito mulher, sabe? Tipo, finaliza bem, é um texto bem melancólico, assim, mas você vê o desejo de poxa vida, como queria poder ser quem eu sou, não posso. Tanto que, até hoje, acho que foi bem por causa dessa pessoa, que hoje, quando tem grupos de estudos judaicos LGBTs, tem uma tradição de fazer uma bênção em homenagem aos ancestrais LGBTs que não puderam ser, sabe? Porque a gente sempre dedica o estudo a alguém, né? Um dvar, uma coisa assim. Então, a gente tem essa tradição de homenagear aos nossos antepassados LGBTs que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas que eram, que não puderam ser, que todo mundo tem no passado da família, sabe? Então, é bem por aí. Além de toda a história judaica maravilhosa, na resistência do Holocausto, mas é sobre isso. E tem os famosinhos, que eu acho que a Carol sabe muito mais. Carol, diz eu quero a lista da Carol. Exato, a lista da Carol. Não, gente, tô brincando. Eu queria ter uma lista. Não, mas se tiver mais de 3, já é lista. Mano, tem algumas pessoas que são famosas, assim, celebridades, que colocam na mídia, né, vira e mexe, que são LGBTs, são pessoas judias. Tipo, o que eu mais consigo lembrar agora é o Alexandre Kovic, né, estilista, né, ele já falou sobre isso em entrevista. A Açucena, né, que é LGBT, judia, cantora, maravilhosa, indicada ao Grammy Latino, gente. Então, assim, quem mais? Sei lá, tem uns aí que eu não consigo me lembrar agora, mas cada vez mais pessoas na mídia também, né, estão se identificando tanto como judias quanto LGBTs, não abrindo mão de nenhuma dessas identidades, assim. Essa a gente tem que citar muito bem, que é Roseli Roth, que pra gente, assim, é basicamente a ativista, assim, ela foi pioneira no movimento LGBT no Brasil, judia, crescida no Bom Retiro, né, e que o Gava tem um trabalho muito grande em termos de manter a memória da Roseli, que inclusive o nosso Stonewall brasileiro, foi ela que assim, cabeçou e tudo mais, que aconteceu no Ferros Bar, que é na frente de onde hoje é o Museu Judaico de São Paulo. Tem uma foto dela que ela tá assim, tipo, literalmente debaixo com os jornais lésbicos da época gritando dentro do bar, lá atrás está Betel. Enfim, ela judia é muito significativa, então ela é um marco pra gente, enquanto judas LGBTs do Brasil. Agradecer a Dani, né, que é do nosso coletivo, que sempre traz esse nome super importante, né? A Roseli, ela era uma mulher lésbica, que ela foi uma das primeiras pessoas a se colocar como lésbica em rede nacional, assim, sem ter vergonha de falar sobre isso no programa da Hebe. A gente fez uma live super interessante sobre isso, colocando esse vídeo
da Roseli no programa da Hebe. E a identidade judaica dela, né, é super complexa, né? Tem várias questões por ela ser mulher lésbica, por ela ter falecido muito jovem, a questão do enterro dela ser ou não num cemitério judaico, foi super polêmica na época também e tudo mais, mas é uma figura que a gente não pode esquecer, de fato, André, obrigada por lembrar. E tem o André, que é uma subcelebridade também, né? Ah, sim! O André Lieberman. O André Lieberman é uma subcelebridade também, porque todo mundo conhece o André. Todo mundo. É verdade. Sub não, eu diria que é celebridade. Mas só um adendo, realmente querendo fazer uma ode a Dani Weiner, amiga da gente, porque ela sustenta a memória de Roseli Roth mais que qualquer pessoa Real. do Brasil. Então, coloca a avó Dani pra quando ela ouvir a gente. Muito bem. E aí a gente chega num momento um pouco polêmico, que algumas pessoas, que eu não sei se são ouvintes do podcast, eles mandaram via Instagram, e eu sei que via Instagram tem algumas pessoas que seguem a gente só como se a gente fosse uma página de Instagram e não necessariamente ouvem o podcast, né? A gente já recebeu, assim, perguntas de pessoas muito surpresas. Mas vocês são de esquerda? Você é assim, amado. Ouçam 5 minutos de um episódio do podcast, né? Tu não vai ter essa dúvida. E saberás. Né? E, enfim, então chegou essa dúvida pra gente, mais de uma pessoa via Instagram, e aí por isso eu acho que talvez não necessariamente sejam nossos ouvintes, mas que eu acho que é uma dúvida interessante a gente trazer pros ouvintes. Teve uma pessoa que ela simplesmente mandou, ela não escreveu nada além de Levítico 20:13 e Levítico 20:22. E aí uma outra pessoa perguntou: mas e como que vocês veem a interpretação do Levítico 20:13, né? E aí a gente vai falar brevemente sobre como isso é visto, mas eu já vou adiantar uma coisa, que se você veio aqui buscar respaldo para preconceito e intolerância, você tá batendo na porta errada. Vá bater em outra freguesia. Dito isso, meninos, André, Theo, o que diz o Levítico 20:13? É interessante porque eu conheço como Levítico 18:22, mas enfim, o texto de Levítico todo não, mas entre esses capítulos 18 até 20, aparece 2 ou 3 vezes alguma coisa nesse sentido. É claro, quando a gente lê o texto em português ou mesmo numa primeira olhada no texto em hebraico, pode ser que a nossa impressão seja claramente, é proibido, é uma abominação, é isso, é aquilo outro. Mas o fato é que nós não vamos resolver essa questão num episódio de podcast, porque os rabinos, desde o tempo da Mishnah, estão discutindo isso há mais de 2000 anos. Então, as pessoas que se preocupam muito com essa questão, eu poderia dizer que só no Tratado de Yevamot, a propósito, de novo, o Tratado de Yevamot, onde essa questão aparece muitas vezes, essa questão não, todas as questões de gênero em geral aparecem muitas vezes, a discussão fica em torno de como se lê o versículo. Porque em hebraico original não tem pontuação, não tem vírgulas. Então, dependendo de onde você colocar as pausas, você tem um significado diferente. Então, existem várias interpretações e eles discutem entre si, desde que se refira a 2 homens tendo relações sexuais, a 2 homens com uma mulher, a um homem que força uma ação sexual com outro homem que seja hétero e casado. Então, várias interpretações possíveis do mesmo versículo, elas podem ser alcançadas. Agora, de toda forma, a gente tem que também entender que, e isso já foi falado em outros episódios do podcast, existem várias leis que, da forma que elas estão escritas na Torá, elas nunca nem foram aplicadas, ou, se foram, já há mais de 2000 anos já não são. O mesmo livro de Levítico vai falar para você não raspar o cabelo, né? Você não pode raspar o cabelo. Então, quer dizer, se você é uma pessoa que está condenando um homossexual porque está escrito no Levítico, mas você raspa o seu cabelo, então, amigo, você tá usando um texto errado.
Porque o teu texto coloca você em contradição. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de posicionamento, mas tem lá uma tatuagem escrito ali, sei lá, às vezes até um versículo bíblico, saiba que o mesmo livro de Levítico, eu falei que esse é um conjunto entre o capítulo 18 até o capítulo 20, no capítulo 19 tem uma proibição a respeito disso. Então você também está entrando num problema com você mesmo quando você se coloca dessa forma. E para sair um pouco disso, eu queria lembrar que no Sefer Dvarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versos do 18 ao 21, se fala sobre o filho teimoso. O filho teimoso, segundo a Torá, o pai e a mãe devem pegar o filho teimoso, levar lá na rua e falar para todo mundo: esse é nosso filho, ele é muito teimoso. Quem ouvir tem que pegar uma pedra e apedrejar o menino até que ele morra. Essa também é a Torá. Mas essa não é a Torá dos nossos rabinos. Lá, há 2000 anos atrás, os rabinos já estavam falando que essa lei nunca foi aplicada. A discussão, ela vai além. O que é um filho teimoso? Quem chega à conclusão que o filho é teimoso? Esse conceito é extremamente subjetivo. E os rabinos, de certa forma, estão dizendo: todos nós aqui nesse Beit Midrash já fomos teimosos e desrespeitamos os nossos pais em algum momento da vida. Ou, se não desrespeitamos, alguém entendeu que desrespeitamos. E se essa lei tivesse sido aplicada dessa forma, não tinha ninguém aqui nesse Beit Midrash hoje discutindo. Não tinha sobrado ninguém. Então tem que pensar que leis formuladas há 3.300 anos atrás, elas já não eram mais consideradas lógicas dentro do pensamento de rabinos de 2.000 anos atrás. Então, depois de 1.000 anos dessa lei, ela realmente já não era mais considerada um negócio assim que pudesse ser aplicado. Existe também a questão da sotá, a mulher sotá, que eu acho que é uma das coisas mais horrorosas que já existiu dentro da Torá, no livro de Números, capítulo 5, a partir do verso 11. A história é toda a seguinte: se uma mulher se desviar e trair o seu marido, ela tem que ser submetida a um certo ritual lá. Ok, qual é o ritual? O ritual é basicamente que o sacerdote vai preparar uma beberagem com água, com pó da terra, com um juramento que ele faz ela assinar e picotar esse pergaminho, botar nessa beberagem, e se ela for culpada, o ventre dela vai inchar, tipo a dona redonda da Saramandaia, vai inchar, as pernas vão se desgrudar do corpo, a mulher vai explodir se ela for culpada. Qual é o problema do texto? É que o texto continua. Mesmo se não teve testemunhas, o homem simplesmente acha que aconteceu, ele pode levar a mulher dele ao sacerdote, o sacerdote vai submetê-la ao mesmo ritual. Um ritual que também é degradante, porque ela, para beber essa beberagem, depois de jurar em público, ela também é despida da parte superior da sua roupa. É um rito completamente degradante. É o Rock in Rio da humilhação, né? Exatamente. Mas o que mais chamou a atenção dos rabinos é: como assim? O texto continua e depois fala assim: e se o marido não sabe de nada, ninguém viu, e mesmo que ela não tenha cometido nada, se passar por ele um espírito de ciúme, ele pode então levar a mulher ao sacerdote. No final de toda a discussão, os rabinos chegam à conclusão que essa lei nunca foi aplicada na história. Alguém poderia dizer: mas é uma lei divina. Pois é, justamente por isso. Ela é divina, ela não é humana. Logo, ela é desumana. E se é uma lei desumana, ela não é enquadrada dentro da nossa tradição. E da mesma forma que essas leis foram entendidas pelos rabinos como leis que não se aplicam, da mesma forma, ninguém vai apedrejar até a morte, ninguém é extremamente proibido pela tradição judaica condenar uma pessoa à morte por qualquer motivo que seja, muito menos que seja porque o Levítico 20:13, 20:22, 18, não sei o que, disse que era uma abominação. A palavra abominação também, uma péssima tradução, tá? Toevá não é abominação em hebraico, a melhor tradução seria tabu. E tabu, como a gente sabe, muda.
O que era tabu há 200 anos não era 100 anos atrás, o que era 100 anos atrás não era 50 anos atrás, e o que era 50 anos atrás não é hoje. Então, é um texto também totalmente datado. Ainda tocando no assunto um pouco do Talmud, quando o Talmud ele é feito, tem uma parte que fala que para você ser uma liderança, ser alguém que está à frente no judaísmo e tudo mais, você tem que ter duas coisas, Gamirna e Savirna. Gamirna ser estudado, Savirna é ter Svará. Svará em aramaico é uma coisa que é meio como se fosse razão, mas que os rabinos expandiram o significado para intuição moral. Né? O que seus quisques dizem que é correto moralmente, desde que esteja dentro dos valores da Torá, é correto. E quem faz uso disso é um rabino do Talmud, que para quem lê, conhece Rava, que ele é muito presente nos textos do Talmud, e tem uma história dele com Aguná. Para quem não sabe, Aguná é uma viúva, né? Vamos dizer assim, que na época tinha aquela coisa... enfim, ainda tem, eu acho que em algumas comunidades ortodoxas, do casamento, né? Tipo de você... Se o marido não dá permissão da separação, você se separa. Enfim, você fica meio que sozinha, sem direito de casar de novo. Não é bem viúva, é a mulher que não recebeu o seu divórcio. Isso. E nesse caso específico do Rava é que o homem desapareceu. Ele saiu, sei lá, ou para a guerra, ou foi fazer um comércio, ou qualquer coisa, nunca voltou. E não se sabe se ele está morto ou não. Se ele estiver morto, ela está liberada. Mas se ele estiver vivo, ela ainda está casada, não pode casar de novo. Então é o gato de Schrödinger. Você não pode dar o divórcio para ela, porque ele pode estar vivo e pode aparecer a qualquer momento. Exato. Então essa é a aguná. Ela está... Exato. Nossa, na agonia, né? E ela fica naquela situação. É a palavra para âncora. Ela tá presa, literalmente. Ela tá amarrada. Exato. E ela fica nessa situação degradante. E Rava pega e fala assim, e declara que nenhuma mulher vai ficar esperando o marido em vão. Se isso acontecer, ela tem direito a se divorciar assim, ela vai poder casar de novo. Ela passa por cima da Torá para salvar a dignidade daquela mulher. Aí tem umas vozes narrando, né? Sempre como se fosse uma conversa no Talmud. E meio que a voz pergunta: e com que direito você acha que você vai pular a Torá para salvar a dignidade dessa mulher, fazer uma coisa? E ele diz: a minha Sfará, tipo, com minha intuição. A minha intuição diz que é melhor salvar ela, então eu vou fazer isso, sim. E aí a voz pergunta de novo, né? Então você está dizendo que você vai pular mesmo a tradição para poder salvar a dignidade dessa mulher? E ele só responde em aramaico: sim, eu vou. E, enfim, é sobre isso, entende? E essa história, para muita gente, é só uma história de aguná e tudo mais, mas para quem é LGBT, para quem é muitos grupos, a gente se vê nessa aguná. Quem é a gente nessa aguná? O pessoal que pega textos, aponta para dizer: olha aqui, mas está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, você não pode ser isso, ser aquilo, tudo mais. A gente utiliza desses textos para sustentar os próprios preconceitos e tal, e afasta a gente da nossa própria tradição. E para essa gente é difícil falar também que tem que apedrejar o filho se estiver sendo mal criado, porque é capaz que faça, né? Pois é. Pois é, pior é que corre-se o risco. Pois é, e nisso, basicamente a gente vê que, assim, o tanto de gente que a gente pode se enquadrar como essa aguná, mas que o judaísmo ele só se move por causa de gente feito Rava, que pega e diz: não, a dignidade humana vai passar por cima disso. E não só isso, todas as interpretações novas, todos os novos Hidushim que existem, não vêm de pessoas que estão no status quo, entendeu? O pessoal que está de boinha no judaísmo, que não tem... Se eu estou de boa no judaísmo, o que é que eu vou ter que mudar? Nada, entende? Os novos Hidushim, o que faz o judaísmo andar para frente, são os marginalizados, é a galera que precisa de uma nova interpretação. E não só os que precisam, mas os que vêm, que tem pessoas que precisam. Eu queria citar o Rav Drauzio Varela aqui, que ele tem um vídeo muito bom, que ele tá falando sobre questões de homossexualidade. Ele fala: gente, se você tá muito preocupado com quem o seu vizinho está dormindo, quem precisa de ajuda é você, né? Por que isso te incomoda tanto? Então, faço minhas as palavras do Rav Drauzio Varela, que eu acho que são de grandíssima sabedoria, sabe? Se isso te incomoda tanto, vai investigar em você, porque isso tá tão difícil. Muito bem. É você que quer dormir com o vizinho? E por último, a questão de que no mesmo capítulo 19 do Levítico, no verso 16, existe uma proibição contra calúnia, contra fofoca, contra difamação, contra espalhar fake news.
ideia de uma madeira de piroca e coisas do gênero. Pensem bem antes de sair falando sobre coisas que não necessariamente você entenda. Então, busque saber, busque conhecer, mas nunca deixe de lado os seus instintos, como Rava fazia. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. E a gente sempre deixa algumas dicas, né, de filmes, livros. Eu vou pedir pra Carol e pro André se eles tiverem alguma indicação pra deixar pra vocês. O André acho que tinha um livro, né, que ele já tinha mencionado. Então, eu tenho 2 sugestões para dar. Um livro é em português, que, enfim, eu acho que é o único que fala tão diretamente sobre a temática LGBT judaica, que é Duplamente Abençoada. Certo? Esse livro ele é maravilhoso, ele é uma coletânea pioneira assim, sobre judeus que assumem a homossexualidade e mantêm laços com a comunidade judaica. São ensaios e artigos com testemunhos de experiências de gays e lésbicas judeus e suas dificuldades diante das tradições e culturas religiosas. Esse livro é um tanto antigo. É sobre isso, esse livro é maravilhoso. E, assim, você vê que tem jeitos que a galera fala que é claramente um livro tipo anos 80, sabe? Assim, ainda nessa época do movimento LGBT, mas é muito interessante, é muito lindo. E o outro é A Rainbow Thread, An Anthology of Queer Jewish Texts from the First Century. Tipo, é uma thread do arco-íris, uma antologia de textos queers, judaicos, do século I a 1969, de Noam Siena, em inglês, foi lançado em 2019. E o título fala por si só, uma coletânea incrível de textos que, inclusive, assim, enfim, você vê em relatos, inclusive também de coisas da Inquisição, sabe? Tipo, julgando os judeus LGBTs lá da época. Eu fiquei, caramba, é muito interessante. Então, para quem gosta de história e ver esses relatos, é muito legal. Gente, eu também peguei o Duplamente Abençoado, que era esse livro que eu queria indicar. Queria uma indicação só minha, né? Tipo, quem me indicou, na verdade, foi o Márcio Albino também, que é do nosso coletivo. Então, é a indicação da indicação. Mas... então tem dupla indicação do livro, tá super validado. Na verdade, tripla indicação, porque esse estava na minha lista também. Então... Super. Não, mas eu queria indicar, na verdade, é um filme. Deixa eu procurar o nome, só um minutinho. Beleza. Bom, enquanto isso eu vou indicar 2 filmes que infelizmente não estão disponíveis em plataformas de streaming, mas que se vocês conseguirem achar são muito bons. Um se chama Segredos Íntimos, do diretor Avi Nesher, que conta a história de 2 moças que se conhecem num seminário judaico em Sfat, no norte de Israel. E o outro filme é O Pecado da Carne, que se passa em Jerusalém, num bairro ortodoxo, eu não tenho certeza, eu acho que é Mea Shearim, que aí são a história de 2 rapazes. São 2 filmes muito bonitos, que valem a pena ser assistidos. Um pouco tristes, mas bonitos. Muito bem, eu indico 2 filmes. Um deles é Suzy Gold, Judia Solteira Procura. Esse é o nome em português, não há o que se fazer. E o outro é Beijando Jessica Stein. Beijando Jessica Stein e Suzy Gold, Judia Solteira Procura. E quanto a livros, eu indico, obviamente, a gente citou o rabino Steven Greenberg. Eu recomendo o livro dele, Wrestling with God and Man, Homosexuality in the Jewish Tradition Updated. Infelizmente esse livro está só em inglês, ele não tem uma tradução, nem uma previsão de tradução em português, pelo menos que eu saiba, mas fica essa dica para quem lê em inglês. E também o livro do rabino Michael Gold, Does God Belong in the Bedroom? E esse é um rabino muito famoso, um rabino ortodoxo muito famoso norte-americano, que lida com várias questões de sexualidade, de família, de relações familiares, e tudo que ele escreve é sempre muito bom. Também é possível encontrar alguns cursos dele online para se fazer. Maravilha. E aí a gente tem uma indicação também da nossa ouvinte Sara, que a gente vai deixar aqui para vocês ouvirem, além de com um filme bem bacana. Olá, Ângela, Theo, Torá com Fritas. Eu sou a Sara e eu vim aqui recomendar para vocês o Desobediência, que é um dos meus filmes favoritos. Ele conta a história de uma moça que volta para a comunidade ortodoxa em que ela cresceu. E nisso ela reencontra sua paixãozinha de adolescência.
É uma coming out story muito bonita. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas é muito interessante ver a conciliação da sexualidade das personagens com uma visão religiosa mais conservadora. Eu espero que vocês gostem. Um beijão para todo mundo. Eu acho muito legal esse filme que chama Gostos e Cores, da Netflix, né? Que é uma mulher judia que se identifica como lésbica. Ela mora há anos com a parceira dela e acaba que no meio dessa história ela se apaixona por um homem negro. E aí ela vive toda essa questão da judeidade dela, de como lidar com essa bissexualidade, com a questão da cor da pele e tudo mais, é bem legal. Também tem um filme que eu acho super interessante, que chama Amor por Direito, que é um filme é um casal de mulheres lésbicas também, que se apaixona, e uma delas acaba ficando doente em estado terminal, assim. É um filme de chorar, gente, um filme de drama. E só que ela quer deixar todos os bens dela para a parceira dela. E a lei americana naquele momento não permitia isso, porque não tinha casamento LGBT e tal. Nem sei se tem hoje em dia, não estou acompanhando tanto assim. Mas eu acho interessante esse filme porque justamente o advogado que ajuda elas a conseguir esse trâmite todo é um gay judeu, que ele anda de kippah, a kippah dele é colorida, ele é tipo líder do movimento LGBT pelo casamento lá nos Estados Unidos, e mostra bem assim como que ele tipo coloca sempre a sua identidade LGBT judaica junto, sabe, que é interpretado pelo Steve Carell. Então é um filme super interessante que eu queria trazer, que não mostra a comunidade judaica rejeitando o LGBT e sim adicionando, né? Ah, maravilha, perfeito, cara. Acho que é o melhor jeito da gente terminar o episódio nessa nota positiva, assim, né? De filmes que mostram os LGBT sendo, sim, incluídos pela sociedade judaica. E aí eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje, participando com a gente. Foi incrível o diálogo, adorei. Fica o convite para voltarem sempre que quiserem. Foi um super prazer falar com vocês e conhecer mais sobre o Gavá e entender mais sobre o judaísmo LGBTQIA+. Obrigada por nos receber. Valeu demais. Acompanhe o Gavá nas redes sociais. Sim. E o Ibi também. @Gavá Brasil. A gente vai pôr no Instagram também e manda sempre na nossa newsletter, né, as informações adicionais que aparecem. Então a gente colocar para vocês seguirem e acompanharem o Gavá e o Ibi. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é @toracomfritas. Podem nos seguir no Twitter também, @toracomfritas. Para não perderem um episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @alu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. Obrigado e até a próxima.